Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Quero ler hoje um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 10, a partir do versículo 1, que diz da seguinte forma: Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Estes versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz um ensinamento a respeito do pastor, a respeito daquele que cuida das ovelhas do seu rebanho. Então, ele traz esse ensinamento e os discípulos não entendiam o que Jesus Cristo estava lhes ensinando, mas ele diz que aquele que não entra pela porta do curral, esse é um falso pastor, ele é um ladrão ou um salteador. E ele diz, o pastor das ovelhas, ele entra pela porta, porque o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Alguém ensinou certa vez que esse porteiro chama-se Espírito Santo. E analisando um pouco a respeito disso, eu entendo o seguinte, que quando estamos transmitindo a palavra de Deus, quando estamos ensinando as Escrituras Sagradas, e aquele que está nos ouvir a palavra do Senhor que estamos transmitindo, se ele abrir o seu coração, ou se houver receptividade no seu coração para a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai lá e lhe convence que ele precisa de um encontro com Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando disso, mas os discípulos não entendiam. E Jesus tornou, pois Jesus, a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, para que você e eu possamos ter a salvação em Cristo Jesus, e só tem uma oportunidade de fazermos, que é entrando pela porta correta. Nos evangelhos nós encontramos a respeito do caminho largo e da porta estreita. E um dos escritores do evangelho disse que nós devemos porfiar por entrar pela porta estreita. Porfiar significa você questionar, você discutir a respeito disso. Não é porque qualquer um chega e lhe diz algumas coisas da palavra de Deus que você vai aceitar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Às vezes, com distorções da palavra do Senhor, e querem induzir isso no coração das pessoas a ponto deles acreditar que ele está falando uma coisa correta. O falsificador da palavra de Deus, ele faz isso. Mas nós encontramos que
quando os apóstolos anunciavam a palavra de Deus, lá em Bereia, os bereianos, quando eles transmitiam a palavra, os bereianos iam conferir se realmente era assim que estava escrito. Então nós temos esta oportunidade de conferir, de analisar se realmente é assim como se estão falando a respeito da palavra de Deus. Então o Senhor disse para os seus discípulos: eu, em verdade, vos digo que eu sou a porta, e todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Esses que vieram antes de mim foi aqueles que vieram dizendo que era o Cristo. Mas Jesus Cristo é um só. Ele é um só. Então não existe vários Cristos. Só existe um Filho de Deus que veio e morreu na cruz do Calvário. Aí você pergunta: e eu sou o quê? Filho de Deus ou não? Quando você aceita Cristo, você é filho adotivo, filho por adoção. Então, nós precisamos conhecer o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele é o único que tem condições de alimentar corretamente as ovelhas através da sua palavra. Por isso que é bom eu e você entendermos e compreendermos aquilo que está nos sendo transmitido por quem está nos ensinando, se isso condiz com a palavra do Senhor. Há uma história de um andarilho escocês contada por Marcos Tordes em Locke, que esse andarilho trocou de roupa com um pastor de Jerusalém e procurou ouvir, ou procurou conduzir as ovelhas daquele, ou guiar as ovelhas daquele pastor. Trocou de roupa com eles e fez isso. Mas as ovelhas não seguiram a voz daquele pastor. Ou seja, as ovelhas seguiam a voz do pastor e não as roupas do pastor. Então aquele andarilho trocou de roupa com o pastor e foi imitar a voz do pastor. Só que as ovelhas, conforme o texto diz, que conhecem a voz do seu pastor. Eles não conhecem a roupa, mas a voz eles conhecem. Então, Jesus disse que o ladrão ele só vem para matar e para roubar. Ele rouba a tua salvação, ele mata a tua vida espiritual, ele faz coisas que não são bom para a sua saúde espiritual, ele destrói tudo de bom que nós temos da parte de Deus. O ladrão faz isso, mas o verdadeiro pastor, através do ensinamento consistente, através do ensinamento verdadeiro, ele faz com que esses ensinamentos nos levem a nos fortalecer a cada dia mais no verdadeiro pastor que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Fica aqui esta reflexão, que Deus em Cristo te abençoe e fica na paz do Senhor. Vamos orar agora. Querido Deus e meu Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais esta palavra de reflexão. Espero ir de encontro à necessidade daqueles que estão a ouvir esta palavra, que acessarem este canal. E assim, meu Deus, eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus permitir.